Olá pessoal, o meu nome é Vanias Dias da Silva, eu sou advogado e também estou na TV Relacionamento. Olá pessoal, estamos aqui com mais um pedacinho do programa Fica a Dica e dessa vez a minha convidada é uma odonto especializada em hipnose. Olha que maravilhosa a técnica que ela vai trazer para vocês e vai explicar direitinho essa renovação. Fabiane Cauano, prazer. Prazer. Diga para nós como é essa sua técnica, essa descoberta que vem revolucionando tanto as pessoas que têm medo, que tem aquela insegurança. E por trás disso tem toda uma situação que vocês acabam descobrindo e trabalhando ao mesmo tempo, né? Na verdade, desde que eu me formei pela Universidade de São Paulo, eu sempre atendi muitos pacientes que têm muito medo, têm muita ansiedade. Então, pelo meu jeito de atender, falar baixo, falar calmamente, já atraio esse tipo de paciente. Com o passar dos anos, eu fui descobrindo o poder da hipnose e acabei me aprofundando, fazendo alguns cursos, indo também para a área de terapia, que usei primeiramente para mim, para resolver os meus problemas pessoais e depois comecei a apresentar para os pacientes também. E é interessante isso, né? Primeiro a gente constrói dentro de nós aquelas situações para você entender que realmente é válido e você se apaixona e vai continuando, não é isso? Primeiro eu japonesa, né, muito desconfiada, nem acreditava que fosse funcionar. E realmente funcionou comigo. Então eu fui fazendo cursos para me aprofundar mesmo. Conte um pouquinho de alguma paciente, alguém que você teve um relato importante para que a gente possa entender mais dessa sua técnica. É tão comum aparecer pacientes com muito medo que eu já nem sei mais quando eu uso hipnose dentro do consultório. Nossa, gente, que interessante! Desde o momento que o meu paciente senta na cadeira, ele já vem trazendo alguma história de trauma, alguma história de muito medo, ansiedade com outro dentista. Então, a odontologia mudou muito de lá para cá. E isso é muito importante, né? Isso é muito importante, trazer, dissociar aquele momento do passado. Então, eu deixo a pessoa contar o que aconteceu. Geralmente eu tenho alguns mecanismos de estar conversando com ela, de estar baixando a vibração dela de medo, de estar mostrando para o consultório assim, o que eu tenho de ferramenta que ela pode lidar e explicando, fazendo uma neuroeducação mesmo. O que eu vou usar, qual a sensação que a pessoa vai ter, o que ela pode fazer, a respiração. Eu tento fazer muito contato visual, tem auto-hipnose também, e eu gosto muito assim, quando são pacientes que eu conheço, tem técnicas de tocar em pontos de acupuntura com o dedo mesmo. Mágico, gente! Até tem técnicas chamadas EFT, que eu fiz 2 graduações, que você toca em pontos do seu corpo, liberando emoções. Então tem esse tipo de técnica também para fazer antes da consulta. Você atende crianças também? Atendo muita criança também. Vocês já imaginaram, gente, as crianças, medo
pânico, porque todo mundo que se veste de branco tem algumas crianças que já entram no pavor. Então, dentro dessa técnica, você já suaviza não só para a criança, mas também para os pais, que ficam ali naquela expectativa. Será que vai dar tudo certo? As crianças, na verdade, no meu consultório, elas já vêm com uma neuroeducação. Quando ela chega, eu não deixo instalar o medo. Então, quando ela senta, eu explico tudo, eu deixo ela brincar. Então, a gente já vai criando, em hipnose se fala um rapport. Então, eu já vou criando uma confiança. Mas quem tem o maior rapport, na verdade, com a criança é a mãe. Então, de acordo com o olhar da mãe para o tratamento, a criança vem com um comportamento X. É visível. Então, nesse caso, algumas vezes você tem que dar um cuidado para a mãe transmitir algo para o filho, para que você possa estar ajudando também. Isso mesmo. Sempre começa com a mãe. E depois também cai muito em cima da mãe ainda, né? Mas agora já começa a dividir com os pais também. Tem muitos pais que levam os filhos no consultório, que vê se estão escovando bem, então já tem essa divisão. Gente, vocês estão vendo como é que ela fala tão pausadamente? Ela já vai colocando na gente assim uma hipnose, um zen, que daqui a pouco a gente tá dormindo aqui, gente. Ela nasceu para isso, vocês perceberam, né? Na verdade é muito pouco o que a gente fala. É muito estado assim... eu acho que é uma sincronia mesmo de energias, há um estado de presença, é muito mais ouvir, talvez. Aquietar, né? Aquietar, Trazer a pessoa para aquele momento para ela se acalmar, porque o medo, ele é instalado em qualquer situação, mas se você está ali naquele momento, calma, vai passar, então a pessoa começa a entender que talvez não é um bicho de 7 cabeças. Isso mesmo. Oriental é muito atento a microexpressões. Então, se você inclina a cabeça, se você está enrugando a testa, se você está apertando as mãos, se você está com os ombros contraídos. Gente, eu tô começando a me corrigir aqui, gente, ó. Tô me corrigindo. Então, cuidado, se você encontrar com essa pessoa por aí, cuidado, ela vai ler você, viu? Mas é que, na verdade, o paciente fica com a boca aberta, né? Sim. Então, ele tem muito essa sensação de que ele está desprotegido, que ele não pode se comunicar, de que ele não pode reclamar, que ele não pode pedir para parar, que ele não pode pedir uma explicação. Quando a gente está observando o paciente na cadeira, você observa tudo isso. E muitas vezes você já teve alguém que teve muito pânico, que te deu mais assim trabalho? Até hoje, eu sou formada há 20 anos, né? Gente, ela tem um jeitinho de 20 anos, gente. Tá errada essa contagem, viu? Quem me dera em cada perna. Teve um paciente que eu não consegui mesmo. Ele tinha muito trauma. Ele já veio achando que não ia conseguir. E realmente não consegui. Ele segurou minha mão, ele não conseguia ouvir o que eu falava. Então... Esse tipo de paciente precisava de todo um atendimento prévio, ele não consegue já chegar sentando na cadeira. E de onde vem esse medo tão grande assim? Eu acho que a odontologia no passado era outra. Então, em primeiro lugar, não focava na prevenção. Sim. Quando a gente ia tratar um dente, era um dente que já estava doendo. Tinha que arrancar, é um processo dolorido. O dentista, ele não estava muito focado na sua experiência de dor ou não, né? Então, hoje não, meu consultório tem televisão, tem esteira de massagem, tem aromatizador do lado. Então, tem todo um acolhimento para que ele se sinta confortável durante a consulta, para não ser uma experiência ruim, tá certo, dolorosa. Mudando os parâmetros, gente. Vocês perceberam? Sim, ainda assim muitas pessoas têm resistência para hipnose. Eu acho que ainda tem muito preconceito. Tem.
coisas no mundo de hoje altamente revolucionárias que ainda não são usadas por crença mesmo, tabus. Infelizmente, eu mesma fui uma delas, né? Não acreditava que a hipnose funcionava, mas hoje já é reconhecida até como especialidade. Fabi, dentro da odonto, você trabalha algumas outras situações com a hipnose ou você trabalha somente o medo de odontologia? Você consegue, de repente o paciente está ali, ele está com medo, você consegue naquela sessão ali trabalhar outros traumas, outras coisas? Na verdade, é muito engraçada a cadeira do dentista, né? Porque é a terapia. É terapia total. Então, sim, eu consigo. Eu acho que a hipnose traz curas muito profundas, mas também eu percebo que é muito seguro quando você associa um tratamento com psicólogo, às vezes com psiquiatra, para ter um respaldo, porque a informação que você tem no inconsciente é muito grande. Inclusive, assim, as pessoas acham que só tem trauma. Tem também, mas tem também ferramentas muito, muito poderosas, até mesmo para você saber de onde vem. Para você ter respostas de onde vem essa sensação que eu tenho que eu não consigo explicar. Olha que maravilhoso. Então, esses acessos eu só consegui ter pessoalmente em mim quando eu fui para a hipnose. Isso é interessante que também você se torna um profissional diferente, diferenciado. Você se torna um profissional que você está ali pronta para qualquer situação, intercorrência, alguma coisa diferente. Então você se tornou especial para aquela pessoa que de repente precisa de um trabalho especial. Sim, às vezes em mim, pensando em mim, eu fico pensando muitas vezes no meio do caminho que foi tão doloroso e o acesso é difícil, e aí depois passa um tempo, você vai processando aquilo tudo e vai ficando melhor e melhor. Então são curas muito específicas, muito profundas, sim. E sim, eu consigo, mas eu vou te falar que muitos pacientes acabam se assustando com o acesso a essas informações. Deixa eu te perguntar mais uma coisa para esclarecer nosso público. Todos que entram no seu consultório, você usa essa técnica ou só quando necessário e você avisa que você está fazendo ou não? Com a hipnose, depois que eu fiz o curso de hipnose, as minhas sessões aumentaram muito o tempo de consulta. Então, de verdade, eu acabo não sabendo quando eu estou usando ou não, porque é aquela coisa muito diferente do deita e durma, né? Uhum. Então eu acabei desenvolvendo um jeito de atender que é natural, que acaba sendo natural, mas especificamente para terapia, sim, é só com autorização muito consciente da pessoa. E tendo um respaldo, aí você vai tendo ferramentas para se sentir. Também as pessoas que te procuram já sabem, né, dessa sua técnica, não é uma coisa que é do além, né, tipo, olha, caí aqui de paraquedas, né. Então quem te procura sabe dessa outra técnica que vai facilitar a situação que ela se encontra, o medo, o pânico do dentista, de uma cadeira de um dentista, de uma pessoa de branco, de um tratamento. Quando a gente fala que quando você abre a boca, você se abre, você está se permitindo, então você está na mão de alguém. Então quando a pessoa busca você, ele está sabendo o que ele busca, né? Sim, é exatamente estar na mão de outra pessoa, né? Por isso que a responsabilidade é tão grande, é algo que eu me cobro muito mesmo, essa entrega. Gente, ela ama o que ela faz, está visível. Fabi, como o nosso tempo está acabando, então vamos colocar bem objetivo assim. Hoje, o que mudou na sua vida como profissional depois dessa sua técnica? Eu acho que mudou muito o meu poder de comunicação, porque a hipnose é um estado acelerado de aprendizado. Quando a pessoa está em hipnose, ela está num estado acelerado.
de aprendizado. Então, para mim, o que mais mudou, eu acho que eu melhorei muito o meu meio de comunicação mesmo com as pessoas. Eu já quero, gente. Eu já quero. E eu acho que eu aprendi também a ouvir melhor, a observar mais. Isso é verdade, gente. Ela tá me olhando todinha aqui, viu? Não vai com seus segredos lá no consultório dela, não, que ela é capaz de descobrir, viu, gente? Só se a pessoa deixar, né? Não, mentira, gente. Ela vê tudo, tá? Brincadeira, gente, à parte. Fabi, o que você poderia deixar de dicas para nossos telespectadores? Dessa sua técnica, o que você poderia dizer para eles tirar esse medo, esse preconceito? O que você poderia deixar de dicas para nós? Eu acho que o medo acaba sendo uma fronteira de segurança, né? Você tem que se respaldar muito no que está acontecendo de verdade para enfrentar essa barreira do medo. Tem casos, como foi para mim, que eu só consegui vencer algumas barreiras minhas tendo acessos inconscientes. Mas foi uma coisa que eu me permiti e tive que ser muito forte para lidar com tudo isso. Mas foram curas muito profundas e eu não teria de outra forma. E tem que enfrentar, né, Fabi? Tem que enfrentar, né? Tem que enfrentar, né, povo? Fabi, deixa seus contatos para o povo te procurar, porque a Fabi disse que tem uma surpresa para quem procurar ela, viu? Pode falar, Fabi. Isso, eu vou deixar meu contato da Cauano Odonto, vou deixar meu WhatsApp embaixo. Sim. E será um prazer atender de uma maneira um pouquinho diferente, né? Com todo esse cuidado que essa mulher tem, com toda essa paciência maravilhosa, ela tá esperando por vocês, gente, tá? Gratidão, amiga. Gratidão do fundo do coração. Ela saiu tão longe, gente, para agraciar vocês com a presença dela, viu? Então fica aqui meu agradecimento, Fabi, da Clínica Cauano, tá? Procurem, gente. Agradeço a todos vocês estarem aqui presentes. Fica aqui mais uma dica do programa Cida Maria Fica a Dica para você. Não esquece, Clínica Cauano. Obrigada, gente.